Olá, meu nome é Cleusa Santos, eu sou trabalhadora dessa casa do Manuel, Instituto Manuel Filomeno de Miranda, essa casa porque eu tenho profunda gratidão por todo o ensinamento, por todo o acolhimento. E hoje eu estou aqui para que possamos fazer uma palestra, uma doutrinária com o tema a amizade, mas a amizade seguindo o exemplo de Jesus. Como Jesus vivenciou essa amizade com os seus amigos, que são os seus apóstolos. Mas antes de que a gente comece nessa reflexão, vamos fazer a nossa oração, rogando aí o amparo da espiritualidade amiga para todos nós. Senhor, através do teu amor, nós te rogamos o amparo necessário para o entendimento de tudo que aqui será dito, rogando que a espiritualidade amiga nos ampare, nos ajude, a que possamos acolher em nossos corações todas essas reflexões, que eu possa ser inspirada pelo teu amor e dessa maneira consiga contribuir de forma positiva com todos que estão aqui ouvindo, os que ouvirão em outro momento, e que estes também estejam sintonizados com o teu amor e dessa maneira possam acolher essas reflexões em seus corações, despertando assim as suas consciências para as suas atitudes em seu dia a dia. Dessa maneira, Senhor, nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja sempre o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, perdoa as nossas ofensas à medida em que perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixa cair quando em tentações, livrando-nos sempre de todos os males, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, essa reflexão de hoje, eu busquei inspiração nela no capítulo 86 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz reflexões sobre esse tema. E foi lá que eu fui buscar a inspiração para essa explanação de hoje. Então, Jesus, a espiritualidade nos orienta que Jesus é o nosso modelo e guia. Que tudo aquilo que nós estamos aqui na Terra vivenciando, experienciando, Jesus nos deixou uma maneira de fazer isso. Eu costumo dizer que o Evangelho, na verdade, ele é um manual de vida, se a gente buscar trazer isso para o nosso dia a dia. Então, os amigos de Jesus, que foram os seus apóstolos, estes que conviveram ali na sua intimidade, que estavam com Jesus em seu dia a dia, que vivenciaram ali de pertinho os ensinamentos do Mestre, eram os seus amigos mais próximos, eram os que estavam ali partilhando da sua intimidade, da sua convivência mais íntima. Então, é exatamente nesse convívio onde Emmanuel vai buscar inspiração para tratar sobre a amizade, e é em cima dele também que eu vou estar aqui hoje falando sobre esse tema, né? Os 12 apóstolos, eles estão ali representados pelos amigos de Jesus. São eles que abraçam a mensagem do Mestre e a divulgam, exatamente porque estavam ali nessa convivência mais próximas. Então, assim, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20, Jesus faz uma oração onde ele faz menção a todos que no futuro também iriam abraçar a proposta de Jesus. Essa oração Jesus faz ali na última ceia, onde ele reúne os seus discípulos, né? E ele faz uma oração ali pela vida daqueles que estão naquele momento junto a ele, mas ele também cita aqueles que futuramente iriam abraçar as mensagens do Evangelho, a mensagem da Boa Nova. Eis aqui um trecho dessa oração. Jesus diz: minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, todos aqueles que iriam conhecer a mensagem do Mestre através da divulgação dos seus apóstolos estavam inclusos naquela oração.
E isso faz um carinho em nossa alma, porque para nós que estamos aqui buscando vivenciar as mensagens do Mestre, estudando, buscando trazer essas mensagens, né, para a nossa vida e acreditamos em Jesus, nós já estávamos inclusos ali naquele momento, naquela oração, certo? E isso, além de trazer um carinho, um conforto para nosso coração, de saber que Jesus já nos incluía, também nos traz uma grande responsabilidade, né? Porque nós estamos aqui hoje como cristãos, buscando difundir também a mensagem do Mestre, trazendo ali tudo o que ele nos deixou através dos seus discípulos, e isso nos traz uma grande responsabilidade, né? Para que nós possamos estar pensando se nós de fato estamos vivenciando o que aprendemos no Evangelho, se nós de fato estamos sendo cristãos, seguindo os exemplos que Jesus nos deixou. Isso não para nos trazer peso, mas para nos ajudar a estar refletindo, a estar de vez em quando burilando o que vai dentro de nós, nos questionando e nos trazendo ali para o nosso eixo, para o nosso equilíbrio, nos lembrando que nós temos um mestre a seguir, né? Que nós temos mensagens que nos deixaram como se fosse um mapa do caminho por onde nós podemos ir e que com certeza será mais seguro. Então, o amor do Cristo, o amor de Jesus, quando nós pensamos nele, ele é um amor tão imenso que chega a nos trazer um certo constrangimento, né? Mas quando eu falo constrangimento, eu não estou aqui querendo trazer peso, não. Mas é da gente pensar que assim, Jesus nos amou muito antes dele estar nesse plano. Nós sabemos que Jesus é o governador da Terra, que ele estava junto com Deus fazendo aí a estrutura do planeta Terra. Então ele é um dos criadores do planeta Terra. E nós sabemos que ele levou muitos e muitos anos para poder estar num corpo de carne, para poder reencarnar e vir aqui trazer para a gente nos ensinar o amor, mas em pessoa, né? Em carne e osso verdadeiramente, né? Veio para aqui nos mostrar isso. E nós sabemos que Jesus não precisava fazer isso, que ele é o espírito mais evoluído que já chegou aqui na Terra, mas que ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor a todos nós. Então, é quando eu falo que o amor do Cristo nos constrange, é da gente pensar nisso. Ele já nos amava muito antes de vir aqui. Ele já nos amava quando construiu o nosso planeta, quando sabia que nós estaríamos aqui e as dificuldades que iríamos viver, e veio nos mostrar, né, nos dizer como nós podemos passar por isso. Ele veio exemplificar isso aqui para nós, né? Ele poderia ter enviado qualquer um outro, mas veio ele mesmo nos exemplificar isso. Certo? Então, antes que tivéssemos qualquer vislumbre da Boa Nova, do Evangelho, de tudo que está aí hoje, Jesus já nos amava. E ao avaliar a nossa trajetória, os nossos caminhos, descaminhos, quando nós atravessamos as nossas sombras, passamos pelas nossas ilusões, os nossos equívocos, e ainda assim nós somos e já éramos muito amados por Jesus. Séculos, milênios atrás, Jesus já nos amava de forma paciente e misericordiosa. Eu trago isso muito quando eu estou vivenciando alguma dificuldade, quando eu estou vivenciando conflitos e angústias. Esse amor de Jesus por mim, ele me sustenta. Ele me mostra o quanto eu tenho potencial para passar por tudo isso. Então, quando eu trago essa reflexão aqui, antes, inclusive, de adentrar o tema da amizade, que eu venho lembrar para todos nós, para mim, para vocês que estão me ouvindo, de que a gente tenha essa clareza do amor de Jesus por nós, né? Que nós estamos aqui envolvidos por esse amor. E embora todas as dificuldades, embora todos os aprendizados, as experiências que muitas vezes precisamos atravessar e muitas vezes envolvidos por dores, nós
Precisamos nos lembrar disso, de que o governador da terra é Jesus, que é ele que está no leme desse barco e que é esse amor que nos sustenta, que sustenta o nosso planeta, que existe sempre algo maior acontecendo, mesmo quando os nossos olhos humanos não conseguimos ver, mesmo quando em nossa humanidade nós não conseguimos perceber. Mas se a gente tiver essa certeza dentro da gente, em algum momento ali nessa dificuldade, essa certeza vai emergir exatamente para nos sustentar nessa travessia. Lembrando que quem está no leme desse barco é Jesus e que é Ele que é o governador da terra e que já nos amava muito antes da gente chegar por aqui. Então, quando você olha para si e percebe o quanto ainda precisa caminhar e o abismo que existe entre quem você é e quem você quer ser, né, entre um e outro, existe um abismo. Então, a minha sugestão é que, ao invés de você desanimar e ficar olhando apenas para quem você é e achar que quem você quer ser é algo inalcançável, lembra desse amor de Jesus. É Ele quem vai te ajudar a fazer essa travessia de quem você é para quem você quer ser. Nesse caminho aqui está o amor de Jesus, a te dar a mão, a te sustentar, a te segurar, sabe? A te mostrar o caminho, porque Ele sabe tudo o que acontece com você. Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são os seus potenciais, o que você tem condição ou não de fazer, sabe? Mas ainda assim, Ele tá junto com você. Mesmo quando você acredita que você ainda tá muito envolvido por sombra. Mesmo assim, lembra, Jesus ama você. Esteve aqui por você e tá aí do teu lado, te dando a mão para que você consiga fazer essa travessia e venha ser quem você sabe que você pode ser, porque todos nós somos luz e sombra, mas a sua luz, entendeu? Ela também te mostra o caminho a seguir e essa tua luz, ela é cada vez maior acessada quando você tem a certeza de que Jesus está com você, te dando a mão para fazer essa travessia, para você ser quem você sabe que você pode ser. Então, e assim, se nós, hoje, com conhecimento que buscamos ter, sabemos que o nosso potencial é de luz, que o nosso potencial é de amor, imagina Jesus, né? Que estava ao lado de Deus ao criar o nosso planeta, que conhece todos nós, que sabe todos os nossos potenciais. Ele sabe quem você pode ser, quem você é na verdade. Jesus sabe disso. E é aí que ele te ajuda e te estimula a percorrer esse caminho, entende? Para ir para a sua luz, para a luz que você é, na verdade. Então, é por isso que eu falo, um amor que nos constrange. Porque embora saibamos que Jesus nos amou e nos ama, apesar de tudo, isso ao mesmo tempo incomoda quando nos sentimos não merecedores. E é neste momento que ele vem e nos estimula a caminhar sempre em frente, pois o seu amor nos preenche e estimula. E nós precisamos dar esse espaço para que esse amor nos preencha, para que esse amor nos estimule, entendem? Então, assim, ele sabe, Jesus sabe que estamos destinados a sermos muito mais do que nos percebemos hoje. E além de nos estimular, ele nos dá suporte para essa caminhada através do seu amor. Então hoje, nesse momento, o que eu quero te deixar é essa certeza de que o amor de Jesus te estimula, te preenche, habita dentro de você. Então, na hora que você sentir que o barco está balançando, lembra que quem está no leme desse barco é Jesus. E ele está aí para te dar a mão, te sustentar e te ajudar a passar por essas, tá bom? Então, assim, e tendo-os amados, amou-os até o fim. Essa frase está no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 1. Olha que forte. E tendo-os amados, amou-os até o fim. O que João quer nos dizer nesse momento? Até o fim. Aqui nós temos duas situações. O fim de tempo, né? Referente a tempo, que é o fim de sua trajetória aqui na terra, até a cruz. Jesus seguiu amando seus discípulos, apesar de tudo que fizeram até ali. Nós conhecemos e sabemos muitos momentos, eu vou trazer essa reflexão aqui,
em que esses discípulos não corresponderam àquilo que Jesus queria, aquilo que Jesus acreditava que eles poderiam. Mas ainda assim Jesus seguiu os amando até a cruz, até aquele momento em que Jesus atravessou ali, percorreu aquele caminho sozinho, em que seus discípulos tinham naquele momento o abandonado. Jesus ainda assim seguiu os amando. E aqui, até o fim, nós temos também a questão de não apenas o fim de tempo, mas o fim de finalidade, né? Até a boa nova se cumprir. Então, nós temos o fim que foi até a cruz ali, mas nós também temos o fim de finalidade, até a boa nova se cumprir. Pois a partir dali, os seus discípulos entenderam a mensagem de Jesus e passaram a difundi-la, né? A boa nova passou a ser difundida por seus discípulos após a cruz. Então, a finalidade de que a mensagem de Jesus chegasse em todos os povos, chegasse em todos os tempos. E isso se cumpre, até hoje se cumpre, né? Então, amar até as últimas consequências, estar disposto a entregar-se, a perdoar, lidar com a ofensa, com a incompreensão, com a traição, mas ainda assim seguir amando até o fim. Quando nós pegamos a trajetória de Jesus com seus discípulos, nós vamos ver ali alguns momentos em que Jesus não foi entendido, não foi compreendido, né, por aqueles que estavam ao seu lado no dia a dia. Mas apesar disso, Jesus jamais deixou de amá-los. Jesus jamais deixou eles para trás. Jesus jamais procurou se afastar deles. Jesus seguiu junto com eles, sabendo a limitação de cada um, o que cada um tinha para oferecer. E aí eu pergunto muitas vezes, já que a gente está falando de amizade, quantos de nós conseguimos fazer isso com os nossos amigos, quando não somos compreendidos, quando esses amigos não correspondem àquilo que nós estamos esperando que eles façam? Quantos de nós conseguimos seguir junto com essas pessoas? Seguir amando essas pessoas, né? E a gente precisa olhar para isso, porque Jesus nos deixou um exemplo de que se uma amizade é verdadeira, se uma amizade ela é forte e você conhece o propósito dela, sim, em alguns momentos nós teremos divergências, em alguns momentos nós não iremos acreditar nas mesmas coisas, compactuar das mesmas ideias. Mas e será que nesse momento é para que a gente abandone? É para que a gente deixe do convívio? Como é que a gente pode lidar com isso, né? Olhar para Jesus na cruz e reconhecer a sua majestade divina, que em nenhum momento permitiu que a chama do seu amor diminuísse. Muito pelo contrário, ela se acendeu ainda mais e seguiu aumentando e irradiando para todos nós. Então, o amor de Jesus é o amor ágape, é o amor divino. Nós sabemos disso, ele é o exemplo do amor personificado aqui na Terra. E nós sabemos que nós ainda estamos neste aprendizado. Muitos podem pensar, mas eu não sou Jesus, eu não tenho ainda a capacidade que Jesus teve. Mas, se a gente ficar apenas dizendo isso, a gente não vai conseguir se movimentar do lugar em que a gente está. Ideal é que a gente olhe para Jesus e se esforce para sair de onde nós estamos, mesmo que seja dando um passo de cada vez, mesmo que esse passo seja curto, mesmo que esse passo seja lento, mas que a gente se movimente para ir na direção daquilo que nós entendemos, acreditamos que é o nosso exemplo. Porque foi isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos exemplificar o amor, nos despertar essa nossa capacidade de amar. Então, ficar acreditando que Jesus está muito longe e não fazer nada para sair do lugar é não segui-lo, é não tê-lo como exemplo. Admirar apenas a sua obra sem procurar colocá-la em seu dia a dia, entende? O evangelho não vai fazer o que ele precisa fazer em nossas vidas, que é exatamente nos estimular a sair de onde nós estamos, para que possamos ir cada vez mais na direção do melhor que há em nós.
As obras subsidiárias da doutrina espírita, elas vêm aí nos trazer o que acontecia nos bastidores, né, do que está lá escrito no Evangelho. Nós temos aí a Boa Nova, Jesus no lar, que vem nos dizer o que acontecia ali na intimidade da casa de Pedro, o que acontecia ali na intimidade de quando Jesus estava pregando, de quando Jesus estava ali falando com as pessoas. Então, Jesus mostrava, utilizava todo o seu tempo, usava, na verdade, o máximo do seu tempo para amparar as criaturas, falar do amor que ergue, do amor que consola, que liberta e que abre os horizontes. Então, quando a gente lê essas obras, a gente observa como Jesus conduzia esses momentos em que ele estava ali na intimidade do lar, né, conversando com as pessoas, e a todo aquele momento ele aproveitava para ensinar as pessoas exatamente sobre isso, sobre o amor, mas o amor verdadeiro, o amor que liberta, o amor que abre os horizontes, que amplia a nossa consciência, que nos leva para cada vez mais perto do que há de melhor em nós. Era isso que ele fazia ali. E essas obras, elas vêm nos trazer esses bastidores para que a gente possa perceber ali como era Jesus na intimidade com os seus amigos, né? Então, e Jesus, ele inicia, né, a sua missão numa festa, que é na boda de Caná. Ele ali, junto com os seus amigos, ele inicia a sua missão ali na terra, que é transformando a água em vinho. Ele estava numa festa, ele estava confraternizando com os seus amigos. E ali ele dá mostras daquilo que ele podia fazer. Então, o Evangelho, ele é uma festa, que ele convida a todos nós para estarmos junto com eles nessa festa. Isso a gente pode ver na parábola do festim de núpcias, onde todos estamos recebendo o convite para estarmos nesse caminho. Tudo o que os Espíritos nos trouxeram, tudo que foi revelado através do Evangelho é um convite para que nós estejamos nessa festa, para que nós estejamos nessas bodas junto com Cristo. E cada um de nós aceita ou não esse convite. E cada um de nós, ao ir para essa festa, se disponibiliza para ir do jeito que está. Porque quando ele convida para que a gente vá do jeito que a gente está, né? Mas que a gente ainda assim vá e participe dessa festa, né? É um momento de profundo amor, quando a terra recebe o seu governador. Quando ele vem ter conosco e nos dá as diretrizes da Boa Nova. Então, Jesus nos convida, através do Evangelho, a estar nessa festa junto com ele. E ele nos dá as diretrizes de como fazer isso, de como estar participando dessa festa, que é o Evangelho. Então, Jesus, enquanto estava ali com os seus amigos, com os seus discípulos, ele fez companhia aos publicanos, ele fez companhia àqueles que não eram aprovados pelos seus amigos. E nesse momento ele sentiu sede da compreensão dos seus discípulos, da compreensão dos seus amigos. E Jesus muitas vezes não a tinha, né? Jesus escolheu andar com aqueles que eram menosprezados, julgados. Esses que eram os publicanos eram julgados e menosprezados pelos judeus, pois eles estavam a serviço de Roma. Então, quantas vezes seus discípulos o questionaram por chamar essas pessoas para estar junto com ele, como nós temos aí o exemplo de Zaqueu. Então, apesar de estar ali convivendo, desfrutando da intimidade de Jesus, dos seus ensinamentos, nem sempre os seus discípulos o compreendiam, o aprovavam, né? Entendiam o que ele estava fazendo e muitas vezes sim, ele foi questionado, né? Então, assim, os discípulos ainda não conseguiam compreendê-lo, mas nem por isso Jesus deixava de amá-los. E é esse o nosso maior exemplo, né? Então, assim, quantos de nós, ao não ter a compreensão de nossos amigos, preferimos nos afastar? Quantos de nós, ao não sermos compreendidos por aqueles que estão ao nosso lado, preferimos nos afastar? Muitas vezes, deixando de lado o amor, a amizade que sentimos por essas pessoas. Quantas vezes, ao não sermos aprovados, nos revoltamos?
questionamos, e envolvidos muitas vezes por esses sentimentos de revolta, quebramos aí verdadeiros laços de amizade. Então, que nós possamos estar nessa reflexão daquilo que Jesus nos trouxe. Os nossos amigos, os nossos entes queridos são humanos. Muitas vezes os seus corações ali não vão entender o que está acontecendo conosco. Não vão entender os caminhos que muitas vezes estamos buscando. Eu mesma, ao chegar na doutrina espírita, tive algumas pessoas que se afastaram, que vinham que estavam em outras religiões, que tinham uma outra compreensão e que não aprovaram a minha escolha. Graças a Deus não precisamos nos afastar e com o tempo essas pessoas foram percebendo que o caminho que eu havia escolhido me fez bem, era para o meu bem, era aquilo que eu queria fazer e de forma serena e tranquila, hoje, graças a Deus, todos aceitam. Mas isso é para quê? Para que a gente faça essa reflexão de que em muitos momentos nós estaremos escolhendo caminhos com consciência, caminhos que nós teremos certeza que será para o nosso bem e que nem todos que estão ao nosso lado irão compreender. Mas se existe um amor verdadeiro, uma amizade sincera e verdadeira, por que quebrar? Para que se afastar? Será que não é mais interessante que a gente se mantenha por perto e ali com o nosso exemplo, com a nossa conduta, nós podemos estar mostrando a essas pessoas que aquilo que nós estamos fazendo é algo seguro, é algo tranquilo e que vai se reverter no bem para nós? Muitas vezes, as próprias palavras, a gente quer convencer as pessoas com palavras e às vezes o que melhor convence é o exemplo, é a nossa forma de viver. Então, Jesus era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Através de lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Imagina, na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, embora nós sabemos que hoje, muitas vezes, a própria mensagem do Cristo ainda não é entendida, imagina isso há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus falava para se amar o inimigo, né, perdoar as ofensas, ele não era compreendido. Mas ainda assim ele insistia em difundir a sua mensagem, porque era aquilo que ele sabia que era o melhor, que ele tinha consciência de que era o melhor e de que era aquilo que ia ficar de exemplo, né, para o futuro da humanidade. Então, em cada parábola de Jesus, cada lição, cada gesto era a expressão da sua infinita capacidade de amar. Que por muito amar, queria se fazer compreendido, para abrir para aqueles corações aflitos, desalentados, iludidos, abrir para eles veredas novas, esperanças que reserva para todos nós. Jesus é uma fonte inesgotável de amor, um amor com o qual sempre podemos contar. Então, o que Jesus queria naquela época, né, ele sabia, era o projeto dele, era estimular a todos nós a ver a vida por um outro ponto de vista, né? Sair daquela situação na qual que se estava, inclusive do olho por olho, dente por dente. Jesus vem ali nos ensinar a amar, nos ensinar a perdoar. E ele vinha colocar isso no momento em que as mentes ainda eram muito fechadas, né? Mas ainda assim ele veio, ainda assim ele fez. Ele veio exemplificar esse amor. Ele sabia o que era que ele estava semeando para o futuro, para que hoje nós estejamos vivendo como nós estamos vivendo. Então, é olhar para Jesus por esse ponto de vista, de que ele veio aqui exemplificar o amor e despertar em nós essa capacidade de amar que nós também temos. Jesus é o sumo representante de Deus aqui na terra. O amigo que nunca falta, amor que está sempre presente, a misericórdia que nunca desampara, a paciência que nunca cansa e a bondade que nunca deixa de nos amparar. Esse é o amor de Jesus. Foi assim que Jesus vivenciou a amizade aqui na terra, sabe? Com um amor que nunca desampara, que nunca, mesmo não sendo compreendido, mesmo muitas vezes não sendo entendido, mas foi um amor que ficou até
o fim, onde a sua paciência nunca se cansou. E ele falou, e ele falou, e ele repetiu, e ele repetiu, e exemplificou, até o último instante. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Nós sabemos que ali na última ceia, Jesus se derramou em amor para os seus amigos. Ele fez tudo que o amor personificado faz. Ele inclusive se coloca como servo dos seus amigos, dos seus discípulos, ao lavar os pés deles. Ele ali exemplifica toda a sua humildade e deixa que aquele amor cresça, se manifeste, se materialize ali para os seus amigos, né? E olha, essa frase, ela tá nesse capítulo 86. Olha como Emmanuel descreve a última ceia. Uma paisagem completa de afetividade integral, que ela simboliza o amor ágape, que é o amor divino, o clímax do que é a experiência da fraternidade, da grandeza de Jesus. Jesus sabia tudo o que iria acontecer logo depois. Jesus sabia que seria abandonado, Jesus sabia que seus discípulos não iriam dar conta, ele sabia que ia atravessar todo aquele momento ali sozinho. Ele já sabia tudo o que ia acontecer depois, que seria negado, que seria deixado, que seria abandonado e que estaria só. Que aqueles que estavam ali, convivendo naquele momento da sua intimidade, recebendo todo o seu amor, não dariam conta de tudo que viria depois. Mas ainda assim, Jesus estava ali, se derramando em amor por todos eles, né? E aí nós podemos entender o que é amá-los até o fim. Jesus, apesar de saber tudo o que iria acontecer depois, ainda assim Jesus estava ali, amando os seus amigos. E é isso que João cita lá no capítulo 17, quando Jesus faz a oração. Entende? Que Jesus ora por aqueles seus discípulos e por todos nós que iríamos abraçar o evangelho depois. Apesar de saber tudo o que iria acontecer depois, Jesus se desmancha em amor, materializa o amor e deixa aquilo ali para todos nós como um grande exemplo, que apesar de saber tudo o que iria acontecer, ainda assim manifestou o amor. Ele lava os pés dos discípulos e ora pela felicidade de cada um, que é a prece que nós já citamos. Até aqui tudo belo, tudo luminoso, amor, alegria, afinidade e a comunhão. Até ali a última ceia estava tudo lindo. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre, o supremo abandono. E nós já conhecemos essa história, né? Sabemos o que aconteceu com Jesus ali depois da última ceia. Mas é uma coisa muito importante. Até ali, os discípulos ainda não haviam enfrentado o embate verdadeiro com as forças da sombra. Até ali, eles ainda não tinham vivenciado a verdadeira, capacidade de destruição das sombras, certo? Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que viria. Ele sabia que as sombras operavam, atuando nos encarnados invigilantes, no sinédrio, em Pilatos e na multidão. Jesus já sabia o que as sombras estavam orquestrando e quantos já estavam se deixando envolver por isso, certo? Observem, eles libertam Barrabás e crucificam Jesus. E observem, ali Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo e ele já sabia que atravessaria aquele momento sozinho. Ele, espírito puro que é, não temia, mas sabia que estava acontecendo muito além do que para os olhos físicos viam ou podiam perceber. E ele sabia que os discípulos iriam oscilar. Ele chega a alertar Pedro na última ceia. Ele alerta Pedro, avisando a Pedro que Pedro iria negá-lo. Ele sabia tudo o que ia acontecer, porque Jesus já estava percebendo o movimento do que as sombras já estavam fazendo. Tudo que se descortinou depois, Jesus, espírito puro, né, com a consciência, o nível de consciência que ele sabia tudo o que estava acontecendo.
No entanto, ele, além de se manifestar como amor, ele jamais abandonou ninguém. Ele sabia que ele ia experimentar o supremo abandono logo após aquela afetividade integral. Então imaginem vocês, olhando para nós aqui, se nós estamos naquele momento de plena afetividade, de pleno amor, nos derramando em amor, e no momento seguinte nós formos abandonados e nos encontrarmos sozinhos diante de tamanha dificuldade. Em nossa humanidade, nós sabíamos que isso seria uma montanha-russa emocional, né? Que muitos de nós não daríamos conta. Claro, Jesus dispensa comentários, certo? Mas trazendo aqui para nós, quando nós atravessamos isso, quando você atravessa isso, como você agiria? O que você acredita que você faria? Não é isso? Então, nesse momento, o que nós precisamos estar atentos? Nós precisamos lembrar que para os embates da vida, a gente precisa ter um coração resiliente, um amor profundo e uma fé bem robusta. Eu costumo dizer que nós precisamos, em momentos em que está tudo bem, né, estarmos ali fortalecendo a nossa fé. É por isso que nós lemos, assistimos doutrinárias, participamos de evangelho, estamos em grupos de estudo, para que isso vá se fortalecendo dentro de nós. E aí, no momento desse, de tamanha dificuldade, a gente tenha material interno para poder conseguir superar. Para nessa gangorra emocional, nessa montanha russa, quando a gente for lá para baixo, a gente tenha material que nos ajude a subir, que nos ajude a nos erguer novamente. Sim, a gente vai cair. Sim, a gente vai em algum momento se sentir perdido. Mas que isso seja de forma breve, que isso seja de forma rápida, que essa fé, que esse amor esteja tão fortalecido dentro de nós, que rapidamente, assim que você se perceba em desarmonia, em desequilíbrio, que você possa aí estar buscando aqueles que podem te ajudar, tanto no campo físico, né, nos encarnados, seus amigos, os seus familiares, quanto no plano extrafísico, os seus mentores e amigos espirituais, através de orações, através de conversas, para que eles lhe ajudem a se reerguer novamente, a voltar novamente, e o mais breve que você possa, a seu ponto de equilíbrio. Mas e por que isso? Porque se ficar muito tempo na desarmonia, no desequilíbrio, você abre espaço para que as forças destruidoras, as forças das sombras, aqueles que querem ver você em desarmonia, em desequilíbrio, atuem. Vão encontrar ali um campo aberto para que venha atuar e te deixar mais desarmonizado, mais desequilibrado. Então, assim que você se perceber dessa forma e você pede ajuda àqueles que lhe querem bem, você rapidamente sobe, sai daquela faixa, daquela sintonia, daquela vibração onde vai atrair ainda mais forças em desequilíbrio e você consegue se harmonizar, se equilibrar. Por quê? Porque desse ponto em equilíbrio, em harmonia, você vai conseguir pensar melhor, vai conseguir raciocinar melhor, conseguir ver a situação por um ponto de vista mais elevado, mais harmônico e quem sabe dessa forma conseguir compreender aqueles que te abandonaram, aqueles que te criticaram, aqueles que te ofenderam, conseguir observar que são humanos, que estão, assim como você aqui na Terra ainda, em aprendizado. E dessa forma, entrando nessa sintonia da compreensão, você consiga até perdoar. Né? Entendendo que cada um está em sua experiência, em que cada um vê a vida pelo seu próprio ponto de vista, pela sua própria percepção de mundo e que muitas vezes aquilo que a pessoa fez talvez não tinha nem a intenção de te ofender ou de te magoar. E entrando por essas reflexões, você consegue se harmonizar, se equilibrar melhor para poder conseguir lidar com essa situação de um ponto de vista harmônico, equilibrado, para que isso, ao invés de vir a trazer marcas negativas para a tua vida, venha te trazer pontos de aprendizado em que você possa seguir daí para frente, cada vez mais resiliente, cada vez mais fortalecido ou fortalecida e cada vez mais consciente da sua capacidade de amar e dar a volta por cima.
Muitas vezes, nesses momentos, quando a gente se permite ficar muito tempo sintonizado nas energias do desequilíbrio, a gente acaba tendo atitudes que vai ainda levar a gente para mais baixo e provocar ainda mais equívocos, né? Então, é o que muitas vezes eu falo. Às vezes, a gente, dentro de uma situação, a gente tem até razão. No entanto, quando a gente se desarmoniza, se desequilibra, tem atitudes que nos fazem passar para o outro lado, perdendo a razão. Então, que todos nós vamos passar por isso, que você tenha sabedoria para buscar rapidinho aí o seu ponto de apoio, seu ponto de equilíbrio. Então, em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Enquanto Jesus atravessava aquelas dificuldades, enquanto Jesus carregava a sua cruz, em vão ele buscava ali todos aqueles que ele tinha ajudado, todos aqueles que antes eram os seus amigos, que ele beneficiou de alguma maneira, e ele não encontrava ninguém. Ele se via só, né? Então, sumiram todos que ele ajudou, que ele amparou, que ele curou e que ele ensinou. Sumiram todos, e ele se viu só, né? Então, os leprosos, cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão, que lhe gozava a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Esses eram os amigos de Jesus. Aqueles corações amigos, naquele momento, não corresponderam ao amor que era dado. Entendem a questão do amor sem expectativa? O amor doação? O amor que dá sem a expectativa de receber de volta? Dava amor simplesmente porque era amor? Amava simplesmente porque era amor? Assim era Jesus. Ele não esperava isso de volta. E ele sabia que os seus amigos não teriam essa capacidade naquele momento, né? E aqui, eis a prova do amor que é dado, o livro da expectativa do retorno. O amor divino com o qual Jesus sempre nos amou e continua nos amando. E nós estamos na busca da construção e ele é a nossa inspiração. Como eu já disse antes, muitas vezes, ao observarmos os exemplos de Jesus no Evangelho, nós pensamos, nossa, mas era Jesus sabia fazer isso. Jesus era um espírito puro. Sim, mas a espiritualidade na codificação nos deixa Jesus como guia, como modelo, como exemplo. E o que é um guia? Aquele que vai à frente e que vai te mostrando por onde ir, porque já conhece o caminho. Então, se Jesus é o nosso guia, que possamos segui-lo. Em algum momento a gente não vai conseguir, lógico, dar tudo que ele deu, mas que continuemos a buscá-lo, a segui-lo. Ele é o nosso farol, está iluminando o nosso caminho. Então, simplesmente nos dizermos cristãos e acreditarmos que não vamos poder ir até onde Jesus foi, entende? E nem fazermos os mínimos esforços para isso, é como se a gente tivesse colocando a semente, né, como tem lá na parábola do semeador, a semente num lugar onde ela não vai frutificar. E o ideal do evangelho é exatamente que ele frutifique, que essa semente caia num lugar fértil e que ela venha a frutificar. Então, que a gente possa trazer Jesus para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária, e não para um lugar distante, para um lugar longe, onde é inalcançável. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados, com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu sinais. Então, mesmo depois que Jesus ressuscitou, Tomé ainda assim não acreditava, precisava ver para quê. Então, quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, iremos também só. Em muitos momentos estaremos só. Os nossos amigos, os nossos corações queridos não irão nos compreender. E isso faz parte, porque a evolução ela é pessoal, ela é intransferível. E cada um de nós estamos numa experiência, temos uma percepção da vida. E nós precisamos aprender a respeitar isso uns nos outros, né? Então, todos nós vamos encontrar momentos de solidão em nossa jornada. Momentos em que seres muito queridos, muito amigos, não irão nos compreender. E eu já disse, isso aconteceu comigo. Quando eu decidi seguir a doutrina espírita, muitos dos meus familiares e dos meus amigos
não me compreenderam. Isso já faz mais de 20 anos. Hoje eles já entenderam, mas na época não. Então, não conseguirão nos acompanhar em determinadas propostas de testemunho, experiências, transformação e vão permanecer ali onde estão. E tudo bem. E tudo bem. Nem todos os meus amigos, nem todos os meus familiares seguiram junto comigo para a doutrina espírita. E tá tudo bem. Escolheram outros caminhos e tá tudo bem. Assim como eu quero ser respeitada no meu, eu respeito o caminho de cada um. Mas eu segui aquilo que para o meu coração fazia sentido. Então, apesar de ter seguido o que para o meu coração fazia sentido, eu não me afastei. Eu continuei, entendeu? E hoje todo mundo me respeita. Importante se faz que nesses momentos consigamos compreendê-los, sem exigir que caminhem junto conosco, mas também sem deixar de caminhar por nossa causa. Eu não exigi que ninguém fosse para a doutrina espírita, mas eu também não saí dela, porque para mim fazia sentido e era ali que eu queria continuar, né? Até porque isso não seria amá-los, né? O amor não é algo que nos prende. Amar efetivamente é seguir se aperfeiçoando para poder amparar os que amamos ainda mais. Então, assim, a gente segue buscando a nossa melhora. Porque a evolução, ela é pessoal e é intransferível. A gente segue buscando aquilo que nos faz bem, para que nós estejamos cada vez melhores. E quanto mais harmonizados, quanto mais equilibrados nós estivermos, mais nós conseguiremos dar as mãos àqueles que amamos em algum momento que eles estejam em dificuldades. Nós vamos conseguir ampará-los quando nós estivermos bem. Então, se nós estamos buscando aquilo que para nós é o nosso melhor, está nos melhorando, está nos fazendo bem, nos trazendo mais harmonia, mais equilíbrio, uma vida mais centrada, então vamos seguir por aí. E assim seremos exemplos. E aqueles que naquele momento não nos entendem, ao precisar de algum socorro, vai saber que pode contar conosco, né? Nós não definimos a velocidade dos nossos amigos. Um dia estaremos todos juntos na eternidade, mas a evolução ela é pessoal e é intransferível. Então que tenhamos sabedoria para respeitá-los e seguimos amando-os. É aquele momento em que, apesar das nossas escolhas serem diferentes, nós não precisamos nos afastar. Mas se precisar, que isso seja feito com respeito. E que ainda assim nós possamos seguir com eles em nosso coração e dilapidando o nosso amor, né? Aumentando ainda mais a nossa capacidade de amar. Não aguardes os teus amigos, né? Essa frase ela pode parecer muito forte, mas o que ela nos diz é que nós não somos nós quem definimos a velocidade dos nossos amigos, mas não devemos parar o nosso caminhar em função deles. Certo? Podemos continuar convivendo? Sim. Eu decidi caminhar na doutrina espírita, alguns amigos permanecerem em outras religiões e ainda assim nós continuamos amigos, continuamos convivendo, certo? É possível que em algum momento se afastem? Sim, é possível. É possível que às vezes a forma de colocarmos aquilo que acreditamos, aquilo que pensamos, gere um afastamento. Mas tá tudo bem, né? A gente vai se afastar, mas ainda assim a gente vai seguir amando, certo? Então assim, vamos respeitar, compreender, seguir caminhando e seguir amando. O ideal que eu vejo em tudo isso é que assim, se mesmo que haja a necessidade do afastamento, é que isso seja feito de forma equilibrada, é que seja feito de forma a evitar mágoas, a evitar ofensas, a evitar rachaduras na relação, né? Aquelas rachaduras que terminam destruindo, evitando isso com muito respeito, com muita compreensão por tudo, por todos os lados, e que a gente se lembre que se até aquele momento nos definimos como amigos, então ali tem uma memória de algo que foi vivido, que foi importante. E essa memória não irá nos abandonar, vai seguir conosco, né? Então, que aqueles momentos de afeto, aqueles momentos de amor, de amizade que foram compartilhados, que eles também não sejam esquecidos, né? Que se houver um afastamento, que seja um afastamento dentro dos limites do respeito, da compreensão, e que esse amor possa seguir sendo alimentado, inclusive através dessas memórias, né? Não te compreenderiam, no entanto, não deixeis de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito.
Palavras de Emmanuel, né? Muitas vezes em nossa jornada evolutiva vamos encontrar corações muito queridos que não nos compreenderão. Não deixaremos de amá-los, ampará-los no que for possível, respeitaremos suas escolhas, mas não deixaremos de seguir o nosso caminho, que é o caminho do Cristo. É o caminho que nós escolhemos para seguir, que é o caminho do Cristo, que é o caminho do Evangelho. Jesus é o nosso modelo e guia, a espiritualidade já nos informa isso. Então, que saibamos de fato segui-lo em seus exemplos, aplicando suas mensagens em nossas experiências diárias. É que nós consigamos trazer Jesus para o nosso dia a dia, né? Que diante de uma situação que a gente saiba orar, pedindo a Ele que nos oriente, né? Que seus amigos espirituais venham a te orientar naquele momento de dificuldade, né? Que a gente consiga trazer isso ali para as experiências do dia a dia, buscando orientação nos momentos de dificuldade, sabendo agradecer nos momentos de felicidade, e que nós busquemos trabalhar em nós uma relação próxima com Jesus, que possamos alimentar essa amizade com Jesus, sabendo que apesar das nossas dificuldades, apesar ainda da gente estar estagiando ainda em muitos equívocos, que ainda assim Jesus nos ama, que ainda assim Jesus nos ampara, que ainda assim Jesus tem misericórdia conosco, que ainda assim Ele nos dá a mão para que possamos seguir adiante. Então é que possamos olhar nos exemplos dos apóstolos, em tudo que aconteceu ali, em que muitos momentos eles não compreenderam, não entenderam a mensagem do Cristo, mas ainda assim o Cristo os amava, continuava junto com eles. Que naquele momento em que os discípulos, amigos de Jesus, o abandonaram, deixaram ele só, ainda assim Jesus seguiu os amando. Então que nós tenhamos em nós sabedoria e nos lembremos disso, para que possamos estar aí cultivando a nossa amizade com Jesus, trazendo Jesus como nosso amigo, sabe? Sabendo que Ele não vai nos julgar, que Ele vai nos amparar e que Ele vai estar o tempo inteiro nos estendendo a mão para que nós possamos atravessar essas nossas experiências ainda envolvidas em muitos equívocos. Uma outra reflexão é, se nós temos em nossa mente a ideia do modelo que nós queremos de amigos, como nós imaginamos que os nossos amigos devem ser, então que nós nos transformemos nesses amigos, naquele que nós queremos como amigos. Se eu desejo de um amigo o respeito por quem eu sou, né, a compreensão pelos meus ideais, um amigo que seja meu aliado, meu parceiro, eu preciso também ser um amigo assim, aliado, parceiro, compreensiva, respeitosa com os meus amigos, porque o universo funciona em harmonia de sintonia. Então nós estaremos atraindo para as nossas vidas a energia que nós estamos emanando. Então eu vou atrair para a minha vida a pessoa que eu sou. Dessa maneira eu preciso estar cuidando de mim. Você precisa estar cuidando de você, de quem você é. Porque quem você é vai atrair para a sua vida as pessoas e as situações na mesma sintonia. Porque a sintonia se dá por semelhança. Até as nossas companhias espirituais estão sendo atraídas porque nós somos. Então, que nós estejamos com essa consciência desperta de que eu preciso colocar no mundo aquilo que eu quero receber do mundo. O mundo em meu entorno, no meu externo, ele é construído pelo que há em meu interno. Então eu preciso estar cuidando, lapidando, olhando para o que está acontecendo aí nesse mundo interno e dessa forma expressando ele no mundo e recebendo do mundo tudo isso de volta, né? Então assim, que nós muitas vezes pensamos que determinadas situações ainda são inalcançáveis, né? Seguir o exemplo de Jesus ainda é inalcançável. Pode ser que seja. Mas toda grande caminhada, ela começa com o primeiro passo. Tudo aquilo que nós buscamos dentro de nós, que faz sentido para nós, que é uma verdade para nós,
que a gente possa aplicar isso diariamente. Se alguma coisa do que eu falei para você aqui faz sentido, traz isso para o seu dia a dia. Aplica isso na prática. E é assim, aquela caminhada de vários quilômetros, ela começou com o primeiro passo. Então, aquela mudança que você quer fazer em você, em alguma atitude sua que você entende que não está sendo legal para sua vida, começa com o desejo de querer mudar. E aí você começa fazendo aquilo que hoje te é possível. E amanhã, quando você perceber, vai estar fazendo aquilo que hoje para você era impossível. Porque é a prática. É a prática que vai nos levar à excelência. Primeiro começa com essa despertar de consciência de que algo em nós precisa mudar, esse desejo de mudança e depois essa vigília para que a gente comece a praticar diariamente aquilo que hoje nós entendemos que é o melhor caminho a seguir. Ok? Eu agradeço profundamente a todos vocês que nesse momento puderam estar aqui comigo. Agradeço também profundamente a todos aqueles que assistirão essa doutrinária, essa palestra, num outro momento. Agradecendo ao Instituto Manuel Filomeno de Miranda por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, discorrendo sobre esse assunto, certo? Por essa oportunidade de me levar ao estudo para que eu possa estar aqui hoje compartilhando esses conhecimentos com vocês. A minha gratidão. E dessa forma, vamos aí respirar, acalmar os nossos corações para fazer a nossa oração de encerramento, certo? Mestre amigo Jesus, a espiritualidade amiga, a nossa gratidão. A nossa gratidão por essa oportunidade de estar falando sobre esse tema, de estar despertando em nós esse desejo de seguir o caminho do Cristo. E te rogamos, Jesus, que nos ajude, que nos fortaleça, para que assim seja em nosso dia a dia, para que em nosso dia a dia possamos estar aí te trazendo como nosso modelo, como nosso guia, para que possamos, com certeza, trazer o Evangelho e seus ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja sempre o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixa cair quando em tentações e livra-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, meus amigos, e até uma próxima oportunidade.